e vamos utilizando aí. Gente, vamos lá então. Deixa eu colocar as pessoinhas aqui do lado, que se aparecer mais alguém eu vou autorizando. Estou muito feliz de ver vocês aqui. Ó, praticamente todas minhas clientes. Fefe, tamo junto, né? Tamo aí já. A Dani Marques já foi, né? Minha terapeuta, eu já fui dela, e assim vai sendo, né, Dani? Também tá por aqui Neide, Pris, Soraya, a Débora, querida. Entre trancos e barrancos, cá estamos. Neide, muito bom quem tá com a câmera aberta. Ó, quem tá com a câmera fechada, vamos pensar assim. Estamos em casa aqui, tá? Vamos abrir a câmera, vamos se ver, porque é muito ruim ficar falando com quadradinhos pretos. Galera, vamos lá, ó. Esse é o nosso primeiro encontro do Clube do Livro Âncora. E como primeiro encontro, quero deixar registrado aqui que admiro demais e valorizo demais a presença de vocês, porque é um projeto que eu enrolei um tanto para tirar do papel, né? Verdade seja dita, somos seres humanos. E eu enrolei por diversos motivos. Eu enrolei porque a leitura, para mim, sempre foi um desafio. Quem aqui tem dificuldade de ler? Criar o hábito da leitura? Acho que só a Fernanda leu para valer esse livro, né? A Neide com dificuldade. O restante eu acho que não leu ou não terminou de ler, não foi? Coloca para mim no chat ou abre para falar, porque eu falei para entrar mesmo assim, mas acho que quem leu realmente mesmo é a Fê, né? Eu li rapidinho. Teve Mas mais alguém? mas mas eu Pode falar. posso fazer um comentário Claro, sobre claro. isso? Eu acho que é um Claro. incentivo. Você incentivando no grupo, me incentivou ainda mais a ter a prática da leitura. Então, todos os dias, você até colocou lá uma sugestão por páginas, né. É, Então isso para mim, nossa, funcionou virou a muito bem. chave. Exatamente. Sabe por que que eu fiz isso? Porque eu tive a mesma dificuldade. E não foi por 1, 2 meses. Eu tive dificuldade de criar hábito de leitura por anos. E até hoje, eu coloquei no hábito, eu consegui superar uma coisa que era física, gente. Era tão desafiador para mim que eu começava a ler, eu dormia. Já aconteceu isso com alguém? Eu dormia tipo do livro cair na minha cara ou de eu cair de cara no livro. E aí eu falava para minha mentora, eu falava, gente, coach, né? Eu destravo todo mundo e não consigo destravar isso na minha vida. E aí ela sempre foi me ajudando, eu sempre fui fazendo todas as ferramentas para descobrir por quê. Até que uma hora eu tomei um sacode dela do tipo assim, olha, você precisa decidir ganhar da sua mente. Milionários leem, empresárias leem, pessoas que são bem-sucedidas na carreira delas, dentro da empresa delas, leem. Líderes leem, pessoas que são acima da média leem. Eu não conheço ninguém que não leia. E eu falei para ela, e a maior verdade é porque a minha mentora, a Sabrina, ela lê como alguém que bebe água. E eu sempre admirei muito isso nela. E uma das coisas que eu mais admiro nela é dela sempre estar um passo à frente no pensamento, dela sempre ter um conhecimento ali a mais, dela sempre estar atualizada. E isso vem muito da leitura. E desde que eu entrei no clube do livro dela, eu consegui finalmente começar a criar o hábito da leitura. E eu fiz o que a Fê comentou. Eu fui criando um cronogramazinho. E mesmo quando eu atrasava no cronograma, eu dava um jeito de, opa, peraí, deixa eu dar uma corridinha e alcançar esse cronograma, mas eu não parava. Eu conseguia ir aos poucos ali, mesmo que entre trancos e barrancos. E, gente, cada livro que eu lia era um atendimento melhor para o meu cliente, era um conteúdo melhor que eu fazia. Sabe a criatividade que você fala que você não tem? É um livro que você deixou de ler. Então, assim, é muito, muito rico. E aí eu falei assim, vou fazer um clube do livro. E eu fiquei enrolando, 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 porque não ia ter como não ter o compromisso da leitura fazendo o clube do livro. Vocês não concordam? Liderando um clube do livro. Se eu não ler, como é que eu vou bater
no Clube do Livro. E, além disso, eu falei assim, eu preciso colocar isso no mundo. Então, foi um projeto de uma missão que eu mandei para todas as minhas clientes. Eu brinquei com todas elas, eu falei, é obrigatório, no mínimo, as minhas clientes estarem nesses encontros, porque faz parte do desenvolvimento, faz parte do estudo, faz parte do desenvolvimento que a gente está fazendo. Por exemplo, o livro de hoje, na minha opinião, assim, de uma forma muito resumida, ele vale por uma faculdade, no sentido de desenvolvimento comportamental. Ele vale por uma faculdade, entende? Então, nossa, quanto que você não evolui de ler um livro como o de hoje? Aí, eu não li, você falou para eu vir aqui participar, por quê? De novo, eu já entrei em debate do Clube do Livro que eu não tinha lido, por causa dessa minha dificuldade de leitura, e eu aprendi muito, eu desenvolvi muito, e eu criei a curiosidade de ir lá e ler o livro. Às vezes eu lia o resumo, às vezes eu via o debate e já aprendia. Então, o que a gente vai trazer aqui já são conceitos que vão mudar a forma de vocês pensarem, porque o livro inteiro é isso que ele faz. Ele muda a forma de vocês pensarem. Então, a gente vai fazer o seguinte: a estrutura do nosso clube. Primeiro, boa noite, Dani, que abriu a, a câmera. Um prazer te ter aqui, viu, moça? As demais que estão com câmera fechada, boa noite também para todo mundo. Não tem problema quem não leu. O que que eu fiz para a gente começar? Eu separei alguns tópicos que eu acho que é interessante o debate. E a Fê, que eu acredito que é a pessoa que leu mais esse livro recentemente, ou outras que estão aí no meio, vão poder debater. Ive, eu não li, mas você falou uma coisa que me chamou a atenção e que aconteceu comigo e eu quero participar do debate. Manda bala. Estamos aqui para aprender, para desenvolver. A ideia é que não seja uma aula que só eu fale. E como é um tema que eu trabalho muito, se deixar, eu desinvesto aqui e faço um workshop para vocês. Não é a ideia. Não é a ideia. Mas eu preparei um material para dar de presente para vocês, para os participantes. Então, é um bônus ali que eu fiz para vocês poderem se avaliar em cada uma das áreas. E eu trouxe alguns exemplos do mindset fixo e do mindset de crescimento para cada uma das áreas, para vocês conseguirem fazer um boom aí na cabeça de vocês. Então, é um bônus que eu considero, que bom, que eu considero legal, né? Porque senão, se eu não achar legal, né? Quem que vai achar? Então, eu fiz com muito carinho mesmo, que eu desenvolvi, tem na ideia. Quando eu estava lendo o livro, eu estava com 1000 ideias, eu falei, gente, não, eu vou transformar isso no workshop, não é a ideia. Então, eu só trouxe os tópicos aqui. Qual que vai ser a estrutura? A gente vai começar dando uma nota para o livro, e aí quem já leu, ou quem está relendo, pode dar a nota que achou até agora. Então, de 0 a 10, qual nota que você dá para o livro e o porquê? 10, a Débora já deu 10 ali. E o porquê da sua nota. E aí depois eu vou começando com os tópicos. Aí acho que a Fê pode ir vindo também. E todo mundo que quiser ir participando pode ir trazendo a sua contribuição. A gente vai ficar até 8h25. 8h25 a gente faz as conclusões finais ali de ações. Então já vai anotando, porque qual que vai ser a pergunta às 8h25? Qual que é o seu principal insight? Qual que é o seu principal aprendizado de tudo isso? Que ação que você pode fazer de diferente a partir de hoje? Esse que é o foco, tá? Porque ler por ler não adianta. A gente precisa ler e aplicar esse conhecimento. Essa é a ideia do nosso debate aqui, tá bom? E já vou antecipar que eu gostaria de que todo mundo que está aqui participando indicasse pelo menos para uma amiga esse Clube do Livro, para vocês me ajudarem nessa missão de trazer a galera para a leitura, de trazer a galera para o desenvolvimento. Vocês se comprometem com isso? Tamo junto? Então, beleza. Bom, de 0 a 10, quem quer começar trazendo a nota e um porquê de uma forma bem objetiva, porque aí depois a gente vai entrando nos tópicos de cada discussão. Quem que quer começar? Senão eu começo. Pode abrir, Débora. Você não consegue abrir para falar? Tá com gente aí? Bom, vou falar então. Tá. Eu dou 9, porque eu acho que
em um certo ponto, ele acaba algumas repetições, né, do Uhum, conceito, mas eu acho que foi muito rico em vários sentidos, porque ele traz muitos exemplos nos negócios, no esporte, na uhum, vida, né, familiar, no eu, né? Então, assim, são várias vertentes aí da vida profissional e pessoal. Então, foi muito rico, né? Então, assim, tirando essas sutis repetições, por isso minha concordo. nota 9, mas eu acho uma ótima nota. Né? Sim, Eu vejo que é um livro muito rico, eu acho que todo mundo devia ler, porque é uma bússola, né, para a gente poder seguir aí em todos os âmbitos da nossa vida. é isso, concordo. A minha nota também é 9, mas eu tenho um motivo diferente do 9. A repetição, primeiro que eu concordo que devia ser um livro obrigatório, sabe aqueles livros de Cabeceira. escola? É, não, na escola, deviam dar para adolescente ler, Obrigatório, livro obrigatório. obrigatório, É. obrigatório. Mas o meu 9 não é nem por causa das repetições, porque eu entendo que as repetições são para frisar em cada uma das áreas, sabe? Mas eu concordo com você. O meu 9 é porque tem muitos exemplos que não são aqui do Brasil. Então, aí, às vezes, você desconecta um pouco da leitura. A minha, aqui é opinião, tá, gente? Aqui é pitaco de cada um, é gosto, cada um tem o seu. Você pode dar uma nota 1 no livro que tá tudo bem. Aqui não tem certo nem errado. É realmente para a gente, né, debater. Então, assim, na minha opinião, o que ele agrega de conhecimento para a vida é incrível. E é muito legal essa sacada dele trazer em várias áreas. Mas eu acho que tem muito, como é muito exemplo de fora, né? Você desconecta um pouco às vezes, porque não é tão na nossa realidade, vamos dizer assim, né? Sim, ele Mas fala muito dos Estados Unidos, né, então é, ou só isso, né, na é, verdade, as mas referências que ele coloca são exa- americanas, né. exato. É que a gente precisa entender que lá é totalmente diferente. Vamos partir do básico, do princípio básico, né? Lá você não é medido por um vestibular para entrar numa faculdade. Você aplica com o seu histórico escolar e falando o porquê que você quer estudar naquela faculdade. Isso já é uma puta virada de chave perto aqui do Brasil, que o coitado do adolescente é medido através de um vestibular ali de 3 horas, ou seja, né, já foge de todo o conceito do mindset de crescimento que ela traz. Então é normal que esses livros venham, né, de outras culturas. Mas eu, particularmente, entendo a necessidade de trazer os exemplos, porque é com os exemplos que a gente vai entendendo e vai aprofundando aquele conhecimento. Mas quando são muitos exemplos que são lá de fora, eu acabo desconectando às vezes. Né? Aí é aquela leitura mais dinâmica que você faz naquela parte, né? Então é só por isso. Mas não tinha o que fazer. Como é que ela vai trazer exemplo do Brasil? Tinha como. Quem mais quer falar? A Neide colocou aqui. Neide, quer abrir para falar? Fica à vontade. Quanto mais é debate. Não sei se você pode também, né? Tá, não sei se está tá digitando, não pode. Nota 10 porque ele destrava pensamentos e atitudes, fato. Ele destrava total. Mas alguém quer dar nota até a parte que leu ou que conhece do livro? Ah, fica tranquila, Neide. A gente Bom, vai eu vendo dou aqui. 10 nesse livro, Ah, porque eu li ele alguns anos atrás, vou colocar uns 5 anos atrás, foi um dos meus primeiros livros, quando eu comecei nessa vida de empreendedorismo e de vida autônoma, profissional. Então, ele foi um dos livros que me destacou por conta da tá, questão da que ele fala bastante sobre dedicação, sobre constância, sobre aquele 1% que você faz todos os dias, mas que faz uma grande diferença, né? Que é perfeito. algo que eu ainda estou em constante aprendizado, né? De não querer tudo ao mesmo tempo. Por conta disso, é um livro que eu dou 10 nele por conta desse, como que eu vou dizer? Essa forma Dessa diferente de pensar, né? dessa forma diferente de pensar.
né? E fala bastante também da questão da nossa ambiência, das pessoas que a gente tem contato, e que isso realmente influencia, e hoje eu vivo isso, né? Essa questão da ambiência, dessa questão também da nossas poucas dedicações, que a gente acha que a gente precisa o tempo inteiro de conhecimento, e às vezes ser constante te dá mais retorno do que você ficar buscando o tempo inteiro o conhecimento daquilo. Então, a constância, ela vence o conhecimento. Exato. E por isso que eu gostei bastante desse livro, e eu dou nota 10 nele, porque ele mudou bastante pontos significativos no meu dia a dia, e ele até hoje ele transborda ainda, né? Embora eu ainda acho que o Pensa e Enriquece, de Napoleão Hill, é um dos melhores livros que eu já li na vida. Esse é mesmo, a gente vai trazer ele no clube também, porque ele é muito, muito bom. É que antes, estou pensando em trazer alguns livros mais dessas competências, vamos dizer assim, de algumas competências para até ajudar no hábito da leitura, para depois a gente trazer esses que são mais profundos, sabe? Mas o começar com o mindset é exatamente para virar a chavinha na cabeça. É bem por isso. Concordo. Concordo com as suas colocações. Uma questão, eu também tinha bastante dificuldade com a questão de leitura, embora eu seja advogada e estou lendo o tempo inteiro, mas quando é para a gente ler livros que estão fora do nosso ramo, a gente acaba tendo bastante dificuldade. E um hábito que eu acabei criando da leitura porque eu só consigo ler escutando música. E embora às vezes eu não tenho bastante tempo para ler, eu criei o hábito de não querer terminar logo o livro com tanta rapidez. Então, às vezes eu estou tomando café, eu leio 1, 2 páginas, e assim, quando eu vejo, já finalizou o livro. Boa. É uma das coisas que eu melhorei aqui também, de ler um pouquinho por dia. Às vezes dava 10 minutos de leitura todos os dias. Isso me ajudou a absorver melhor o conhecimento, porque não ficava esquecido, né? Que às vezes você lê 5 capítulos, aí você fica 20 dias sem olhar o livro, aí você nem lembra o que você leu no capítulo. Então, esse pouquinho por vez, mas isso é mentalidade. É de ter paciência com você mesmo e de não ser imediatista. De saber que é um pouquinho por vez. Isso é bom. Então, ó, para quem está com as dificuldades de colocar o hábito da leitura, gente, é 5 minutos por dia. Inclusive, no livro mesmo, eu falo isso. Que é muito mais importante essa constância do que a quantidade do que fazer da noite para o dia todo. Certo? Então, vamos lá. Ó. Eu separei alguns tópicos aqui, tipo, do comecinho lá, e tem sucesso, esforço, questão de risco, elogios. Eu fui separando os principais tópicos que eu acho que foi chamando a atenção. O primeiro foi a questão de realmente identificar o mindset fixo e o mindset de crescimento. Então, acho que no primeiro momento, a autopercepção nossa, ela é muito importante. Em que área da vida que eu tô com mindset fixo? Em que área que eu tô com mindset de crescimento? E o conceito basicão, né? Então, quem leu, quem não leu, o básico do básico é o fixo, né? Ele acredita naquela aprovação, naquela perfeição imediata, enquanto o mindset de crescimento acredita no desenvolvimento e no aprendizado contínuo. Ponto. Qual que é a diferença, então, Ivo? O mindset fixo, ele entende que ou você tem aquele talento, ou você tem aquela aptidão, ou é isso ou é aquilo. O mindset de crescimento, ele sempre vai defender que você pode melhorar, que você pode ajustar, que você pode desenvolver. E aí uma das coisas bem importantes que ele traz logo no começo é a questão de os rótulos do passado que ainda estão moldando as suas questões hoje. Então, quando a pessoa vive muito no passado, né? Então, logo de imediato, o que eu quero trazer para reflexão? Qual o diálogo interno que você tem aí de acontecimentos do passado que você traz até hoje na sua vida, né? De início. Então, eu faço isso porque lá no passado aconteceu tal e tal coisa. Quem já se pegou falando algo assim? Eu penso assim porque quando aconteceu tal coisa comigo, foi tal e tal coisa. Então, por exemplo,
eu desisti, sei lá, eu desisti de tentar algo novo, porque lá no passado, quando eu me arrisquei, não deu certo. Ou eu nem tento guardar dinheiro, porque lá no passado, quando eu guardei, eu perdi tudo. Ou, eu não, eu tenho medo de dirigir, porque lá no passado, quando eu dirigi, eu bati o carro. O que que hoje, na sua vida, ainda está te rotulando no presente? O que que está te deixando com medo? O que está te deixando travado? Então, logo no começo, quando a gente fala do mindset fixo e do desenvolvimento, e do mindset de crescimento, é para a gente aprender a desapegar do passado. É literalmente isso. Aconteceu, ressignificou, continuou. Acho que essa é a mensagem do início. Alguém quer trazer alguma colocação desse início? Desse mindset de passado versus presente e futuro? Eu acho que em relação ao trabalho, eu acho que o mindset fixo tem a ver com emoções, né? E essas emoções que ficam impregnadas e que é difícil desapegar. Então, eu acho que com relação ao trabalho, no passado, eu antes da pandemia, também eu acho que foi um ciclo, né? Antes pandemia e depois da pandemia, acho que tudo mudou. Então a gente como Uhum. pessoa, como profissional, enfim, todos os nossos papéis mudaram e foram ressignificados pelo novo contexto do mundo, né. Então, a gente começou a nos observar e observar o mundo com outros olhos, enxergá-los, porque antes Uhum. era só trabalho casa, casa trabalho, né. Era o piloto automático. Exato, as E pessoas aí acordaram, né? Lembraram que tem uma vida. exatamente. E tem um pôr do sol lá fora que você pode contemplar, tirar foto, que foi o que eu fiz depois, Bom, nesses dias de isolamento, nesses tantos dias, né, de isolamento. Mas, com relação às pessoas, eu normalmente acho que é um pouco, pessoal, eu me apego muito às pessoas. E a relação de trabalho não é tão diferente. Então, nas empresas que eu saí e que eu saí muito triste, eu me apeguei bastante, sabe. E aí você demora um pouco para cair, você cair em si e virar a chave sim. para o Você novo, né. você passa mais ou menos pelas fases de luto, praticamente, né? Você Exato. fica com raiva, você fica sem acreditar, depois você quer se vingar, É, depois e demora você um e finge que não é com demora, você. e demora um pouco o processo. Depois a gente vai se adaptando, né, e vai vendo que não é por esse caminho, que é o que você falou, passado passou, vira a página, fecha o livro e começa o novo. Então é isso Exato. que eu ainda tô aprendendo, porque tem isso do pessoal que do apego, né, que eu Eu acho que tem a vou ver um pouco também com isso. vou te falar que uma ação, vamos colocar assim, um exercício que eu aprendi e que fez eu conseguir desapegar realmente do passado. Porque uma coisa é a gente falar, né, já até entrando no outro tópico, a Neide também vai falar, mas já entrando até na questão do sucesso, que ele coloca no livro. Fracasso não existe. O que existe é reajuste de rota. Então, quando você é demitida de uma empresa, quando alguma coisa não dá certo, e quando eu li esse livro, já mudou muito minha cabeça, porque antes era assim, aquilo ali te dita, aquilo ali dita quem você é, quem você deixa de ser. Então, por exemplo, você foi demitida de uma empresa, o mindset fixo é, eu sou ruim, eu não sou boa para esse cargo, eu não dei conta, ou toda empresa é assim, toda empresa vai ser injusta, toda empresa não vai reconhecer o meu talento. Então, o mindset fixo, ele começa a entrar numa onda de ou generalizar tudo, ou culpar tudo, culpar todos, ou se matar ali por dentro. Aí quando você lê o livro que você entende, né, que não existe fracasso, existe aprendizados, você já muda uma chave na cabeça que é,
Aconteceu alguma coisa, qual o aprendizado que eu tiro disso? Só que quando eu li, só ficou na leitura. Eu achei bonito, eu achei legal. E eu tentava mudar a minha cabeça. Mas eu não conseguia verdadeiramente ressignificar aquilo. O que fez eu conseguir ressignificar cada fato, cada acontecimento da minha vida? Tirar os aprendizados por escrito. E isso, de novo, vocês vão ouvir eu falando muito da minha mentora, todo mundo que é minha cliente praticamente já ouviu falar, eu honro demais ela, porque muita coisa aprendi com ela. E essa questão do escrever o aprendizado, beleza, eu aprendi ali com o livro. Mas para fechar um ciclo, ela falou assim para mim uma vez, tira 20 aprendizados daquela situação, para você encerrar esse ciclo na sua vida de uma vez por todas. Então, hoje é muito natural, na minha escrita da manhã, na minha escrita emocional, quando acontece alguma coisa, eu vou lá e coloco, aconteceu tal coisa, e eu tirei esse aprendizado. 2, 3 aprendizados, eu já escrevo na hora. Na hora que eu escrevo isso, eu consigo fazer o ajuste e pensar o que eu vou fazer de diferente. E é muito legal, porque você passa a olhar para aquele ajuste como uma evolução que você teve. Você esquece do fracasso, você valoriza a evolução. Então, nossa, por ter acontecido isso, eu melhorei esse aspecto. E aí, quando é questão de ciclo mesmo, de coisa que você quer deixar para trás, que você vai mudar na sua vida, que você vai eliminar da sua vida, que você não aceita mais na sua vida, que não deu certo, lista de 20 aprendizados. Isso é maravilhoso. Fala, Neide. Na verdade, são duas perguntas e minha cabeça está confusa. Como que é possível a gente ter, em áreas diferentes da vida, um de crescimento e o outro não? Quando eu li há muito tempo atrás, acho que uns 5 anos atrás, me ficou muito na memória de que eu era crescimento. Lendo de novo, eu percebi que algumas áreas sim e outras quase regressão, né? Como que isso é possível? E a outra pergunta é o seguinte, levado muito ao trabalho, quem tem mais a parte do crescimento, se a gente é visto muito como o arrogante, o sabe-tudo, o trator, porque no livro fala alguns exemplos. A nota foi baixa, meu carro quebrou, e quem não tem 1,7 m de crescimento vê aquilo como uma tragédia. E o outro não, fala, ok, eu vou ter outra oportunidade da prova, o carro tem seguro e tudo mais. Quando tem as duas pessoas próximas, o que uma pensa da outra? E vai muito do que eu estou vivenciando na sua mentoria, que é o perfil, né? Aquele mais... enfim, fica muito na minha cabeça o tratorzinho, sabe? O perfil comportamental, né? Então, vamos por partes. Ó. Primeiro, como é possível a gente ter mindsets diferentes em cada área? Porque nós temos 5 áreas, né, fundamentais lá na nossa vida. Então, a gente tem a área profissional, a área pessoal ou relacionamentos, a área de espiritualidade, finanças e saúde. As 5 áreas necessariamente sempre estão tudo muito bem, obrigado, ou sempre estão tudo muito mal, horrível? Não. É como se fosse uma roda gigante. Sempre vai ter a cadeirinha que vai estar lá em cima e a cadeirinha que vai estar lá embaixo, e a verdade seja dita, a de baixo uma hora vai subir e a de cima uma hora vai descer. Por quê? É a evolução da vida. Você está lá em cima, está evoluindo, você vai se deparar com novos desafios, com novas inabilidades, com novas incompetências, a cadeirinha vai descer, você vai ter que passar por tudo isso para ela subir de novo. E aí existem algumas áreas da sua vida que vai muito bem, obrigado, nossa, estou bem, estou com resultado, estou me achando aqui, estou legal, estou com constância, estou aprimorando, e tem áreas que não. Muito provavelmente
essas áreas que você tem os desafios são as áreas que você ainda tem alguns pensamentos no mindset fixo. Isso é possível porque o nosso processo de desenvolvimento, ele vai por partes, de acordo com o foco que você vai dando, de acordo com o que você está vivendo na sua vida. E em todas as áreas, você vai precisar desenvolver competência e habilidade. Então, sempre tem uma, duas áreas que a gente está focando mais. Então, assim, por exemplo, esse ano eu foquei bastante na área da saúde. Eu consegui ir na academia, eu consegui emagrecer, eu estou com uma alimentação melhor. Pô, a minha cadeirinha da saúde está lá embaixo. O que está começando a acontecer? Agora eu estou me deparando com bendita de proteína e de não sei mais o que, e de macronutriente, coisa que já é novidade, aí a cadeirinha está descendo. Aí o mindset fixo entra em ação. Por quê? A partir do momento que fica difícil, é uma inabilidade ou uma incompetência que você tem. Aí, para fugir daquilo, você pensa assim: ah, não, mas isso aí só faz quem é fisiculturista. Ah, não, mas isso aí só faz quem quer ficar com shape. Ou seja, você começa com um mindset fixo para fugir da dificuldade de ter que se desenvolver de uma habilidade, de uma competência. Por isso que tem áreas que, muito bem, obrigado, tem áreas que você está lá no fixo. Faz sentido? Ficou claro essa parte? Aí a sua segunda dúvida, o que que um pensa do outro? Primeiro, a gente não precisa se importar com o que o outro está pensando. A partir do momento que você está preocupada com o que o outro está pensando, você não está focando em você, no que você tem controle, no que é importante para você. Você está esperando ou se importando com o julgamento externo. Então, esse é o primeiro ponto. A gente não deve se preocupar com o que o outro pensa, porque a visão do outro sempre vai ser de acordo com a expectativa e com a vida dele, e com as crenças dele, com a criação dele, que é completamente diferente da sua. Então, se você for aceitar ser julgada pelo outro, você está aceitando ser julgada por alguém que é completamente diferente, com outra vida, que não tem como comparar, é como comparar banana com maçã. Ah, eu vou julgar a Neide porque ela faz isso no trabalho. Pô, eu não sei qual que é a vivência da Neide naquilo, eu não sei pelo que ela passou, eu não sei quais são seus traumas. Eu estou julgando de acordo com os meus traumas, de acordo com a minha visão de mundo, de acordo com os meus valores pessoais. Por isso que o outro fala não tem como ter impacto sobre você. Ninguém sabe a sua vida. E aí o que que acontece? Ah, o outro vai pensar que eu sou arrogante. É crença sua. Isso é crença sua e que você precisa se perguntar: por que que eu estou com medo do outro me achar arrogante? Quando foi que alguém falou para mim que eu fui arrogante? Quando foi que isso foi implementado na minha cabeça? Porque, por exemplo, olha a minha crença. Se eu tenho esse mindset, a minha crença é o seguinte: pô, quem está do meu lado vai me achar inteligente, vai me achar otimista, vai me achar bola para frente, vai me achar solucionadora. Olha a diferença da crença. Então, dita muito da sua ambiência, qual é a ambiência que você está, o quanto você está julgando as pessoas dessa ambiência e automaticamente está se importando como elas vão te julgar. Entende? Faz sentido? Ajudou? Sim, com certeza. Obrigada. É isso. Alguém quer fazer alguma colocação? Boa, com a dúvida da Neide? Tranquilo? Bora lá, então. A gente estava falando, o outro tópico que eu trouxe, do sucesso e do fracasso. Tem uma coisa muito importante que a gente precisa entender. Quando a gente fracassa, um outro motivo que faz com que a gente não desenvolva esse mindset de solução, além de não tirar os aprendizados, é porque quando a gente olha para fora, a gente busca culpado pelo nosso fracasso. Então, quem que era a Ivy lá do passado, que não foi promovida, que não foi reconhecida como queria nas empresas?
Era a Ive que olhava assim e falava assim, ah, mas a minha chefe me vê. Ah, mas o funcionário XYZ puxa saco. Ah, mas a empresa não ajuda nisso. Ah, mas o meu time não resolveu aquilo. Eu era essa pessoa. Então, sempre que a gente busca culpado, que a gente está apontando o dedo, buscando culpado, automaticamente a gente entra no papel de vítima. E quando a gente entra no papel de vítima, é para proteger a nossa autoestima, é para a gente se proteger do medo de ser julgado e para se proteger de assumir a responsabilidade daquilo que vai acontecer ou não. Entendem? Então a gente sempre precisa tomar cuidado quando nós estamos sendo vítimas ou quando nós estamos sendo protagonistas. No sentido de, eu tive sucesso, ah, então tá bom, parabéns para mim. Eu tive fracasso, então a culpa é da Cíntia que entrou agora. Boa noite, Cíntia. Boa noite. Entendeu? Inclusive, ó, muito bom te ver aqui. Corri, tentei, olha, não, falei, não vou. É tranquila, é isso. Então, quando deu tudo bem, beleza, eu sou boa. Quando não deu tudo bem, eu fico procurando culpado e fico vítima. Então, esse é um outro ponto que vai fazer a pessoa ficar no mindset fixo, ao invés do de crescimento. Porque se você não procura culpado, e se você não se vitimiza, só sobra uma opção. Você olhar o que eu posso fazer de diferente da próxima vez. Aí você começa a olhar para o mindset de crescimento. Alguma colocação aí? Você chegou a ler, Cíntia? Você já leu esse livro? Já. Quer trazer alguma colocação sobre o livro de uma forma geral? A gente está indo por uns tópicos aqui, se você quiser ir participando. Eu acho que, né, principalmente esse ponto que você está trazendo é um divisor de águas quando a gente enxerga, principalmente no ambiente de trabalho, né? Às vezes a gente olha no ambiente, não entende porque outras pessoas transitam de uma forma, a gente critica, julga, sem entender que muitas vezes é o prisma que a gente está olhando que acaba segurando a gente ao medo de algumas movimentações, de se expor, de tomada de decisão, e aí você acaba travando ali, né, nessa posição de milindrado, como é que vão me julgar, etc. e tal. E quando você está nessa mentalidade desse mindset de crescimento, consequentemente você olha isso de uma outra forma. Aí você começa a enxergar as coisas de uma outra forma. É isso. É isso. É o que a gente falou, né? Sai do medo do julgamento, assume o protagonismo, fala o que eu posso fazer de diferente, e aí as coisas já mudam de cenário. Bem, outro ponto que eu trouxe aqui, ô Fê, se você tiver algum ponto aí no meio, a Débora, as meninas que leram, pode ir trazendo, ou mesmo quem não leu, se quiser perguntar, trazer dúvida, que nem a Neide trouxe, é sempre muito rico também, tá? Vão abrindo aí, a gente vai debatendo. Eu tenho vários pontos, mas não sei se você vai falar depois, mas... Acho que a gente vai falando um pouco de tudo, mas pode ir trazendo, se eu for Tá. falando, eu vou emendando aqui, fica à vontade. Uma dúvida que eu fiquei, essa questão de... Porque ele fala muito de dom e esforço, né? Uhum. Então, tem pessoas que nascem com dom, são talentosas e tudo mais. Então, até coloquei interrogação aqui. Dom, esforço, os dois caminham juntos? Eis Porque, a assim, questão. eis a fazer questão, né? Que nem quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ovo, galinha. Porque a gente vê, por exemplo, no caso do esporte, todas as áreas, né? Mas principalmente, vamos colocar esporte, que é o que a gente mais vê, os atletas de alto rendimento. Tem aqueles que são natos, você fala, nossa, já nasceu, né? As ginastas já nasceram alongadas. O sangue então, então, assim, né? Já nasceram com esse dom, digamos assim. Uhum. Só que o que eu entendi, né? O meu modo de ver é. Ok, elas têm o talento, mas elas precisam se esforçar. É Né? exatamente isso. Fala assim. Eu vou te trazer um ponto, Fernanda, como prima da Rebeca Andrade, tá? Sério?
Então você é talentosa por Como tabela. prima da Rebeca Andrade, conhecendo ela, tem a idade da minha filha. Tem 1 ano de diferença, a menina cresceu dentro da minha casa. Aí é outro nível, aí temos fonte realista para quebrar a crença. Que a ó. prova. E assim, quando eu vi a Rebeca não deveria ter ido para as Olimpíadas de Tóquio, porque ela sofreu uma lesão muito séria, onde fez a terceira cirurgia dela, e nessa terceira cirurgia ela falou, vou parar. E a gente ali, porque conhecia o potencial, e não só o treino, mas principalmente a preparação psicológica. Sim. Quando eu vi a Rebeca dando aquelas entrevistas, porque se você conversar com ela, ela é uma menina. Ela é mais imatura, não imatura, não vou te dizer imatura, mas no convívio da sociedade, se você pega a minha filha, que tem 25 e ela que tem 26, a minha filha se movimenta muito melhor nas conversas, tem uma entonação de voz, um comportamento muito mais adulto pelo que ela vive, né? E a Rebeca vive o mundo do ginásio. Ela tem o dom? Tem, sempre teve. Desde pequena ela virava estrelinha na beliche, naquela casa pequena, né, com 8 filhos ali, minha tia. Mas o treino, o treino e a preparação psicológica, ela entender qual é o time dela, quais são os gatilhos, aonde ela tem que estar focada. Então, isso faz toda a diferença e eu acho que isso serve para a nossa vida. Tanto é que hoje a Rebeca está dando palestras em várias empresas para o mundo corporativo, né? Ela vive de dar palestra contando essa história dela. Tem o dom? Tem. Mas o treino e o esforço superam o talento. Sim. Né? Se Tanto é você que tiver aquela talento e não ginasta trabalhar isso, e alguém estiver se americana, esforçando mais que você, vai te engolir. que é a Ok. número 1 do mundo, ela parou, né? Ela não É, conseguiu. Ela parou por conta do psicológico. Psicológico. Muita pressão, né? Enfim, se você não tiver o equilíbrio emocional, o físico não funciona. mas até além do equilíbrio emocional, a questão é a seguinte, a sua pergunta, né? É dom ou é o esforço? Existe o dom ou não existe? Eu acho que esse não é o foco. Porque existe pessoas que têm mais aptidão e menos aptidão, tá tudo bem. Tem pessoas que têm mais facilidade e menos facilidade, assim como o perfil comportamental. Tem perfil comportamental que se dá melhor numa situação e perfil comportamental que se dá melhor em outra situação. A questão, foco, é que assim, é o mito do talento não precisar do esforço. Ou o medo de se esforçar e mesmo assim falhar. Então, qual que é a armadilha? Você é boa naquilo. Aí você não se esforça, você não se atualiza, você não se dedica tanto quanto, e isso você pode fazer com que você caia numa armadilha de diminuir ou de ser, ou de ficar para trás, de não se desenvolver mais. Então, o dom, até aquela brinca no livro, né? Não sei se é melhor você ser muito bom em algo ou não ser bom. Porque o não ser bom, se você tiver um mindset de crescimento, você vai se esforçar até conseguir. O ser bom, se você não tiver um mindset de crescimento, você para no tempo. Você se perde naquilo. Né? Então, eu acho que é nesse sentido, é transformar o conhecimento, o dom, o talento em ação. Uhum. Acho que Acho você que falou uma palavra importante, aptidão, né? é Acho que é essa a palavra. isso. Ó, gente, a maioria aqui me conhece, alguns mais ou menos, mas quem sabe aqui que eu jogo vôlei, que eu sou viciada em vôlei, e que, bom, enfim, depois do nosso encontro eu tenho o jogo do campeonato, eu tô, que não dá para mostrar, mas tô de shorts e joelheira, da cintura para baixo, porque eu saindo daqui eu tenho que correr, que já vai estar começando o jogo. Eu sou jogadora de vôlei. Jogo bem? Na minha opinião, mediana. Tem quem fala que eu jogo bem, e aí eu já ouvi falar, nossa, mas você leva muito jeito. Nossa, mas para você é fácil. Nossa, mas você consegue ir, você se joga na bola. Eu me mato de treinar. Eu me mato de fazer academia. Eu me mato de fazer fortalecimento para conseguir jogar. Então, assim, pode até ser que eu tenha uma facilidade, porque eu vejo colegas, ou desde a época da escola, que eu sempre fui do esporte,
eu sempre via aquelas colegas que eram mais desengonçadas no esporte, né? Não existe? E eu era a menos desengonçada, beleza. Se eu nunca tivesse treinado, não rola. Eu postei esses dias que eu fui participar de campeonato de vôlei de areia. Eu não treino vôlei de areia. Eu não tive resultado excelente, porque eu não treino. E eu postei falando isso. Eu falei, gente, eu não treino. Aonde eu queria ganhar ali em primeiro no negócio que eu não treino. Entendeu? Fala, Michele. Oi, boa Oiê, noite, galera. boa noite. Não, eu ia pegar o gancho aí mesmo da cliente, aí da Fernanda, a respeito disso, porque eu não consegui ler o livro todo, né? Vocês devem ter percebido. Aqui não julgamos, aqui incentivamos o desenvolvimento. Mas eu quero ler, né? E estou aqui participando conforme foi proposto. E nessa questão eu acho que sim, não tem como não ter o esforço, mesmo você tendo o dom, porque a perfeição, ela não existe, né? Mas a gente sempre procura alcançar ela. E não tem como, por mais que você seja, vamos falar assim, das pessoas superdotadas, tem vários níveis de dons, assim, que a gente pode falar, é um esforço menor para ele, propenso àquilo que aquele que não tem. Mas o esforço, ele é extremamente necessário, até porque você busca se aperfeiçoar sempre. Você, por mais que você tenha o dom, que seria a aptidão que vocês comentaram, você sempre está aprendendo, né? Acho que a mentalidade é justamente essa. Todo dia você aprende algo novo. Você nunca vai saber de tudo. Você precisa melhorar essa questão. Teve uma vez que eu quebrei a minha costela de tanto tossir. E eu cheguei no pneumo, né? E ele falou que isso. E assim, no primeiro hospital que eu fui, o médico me acabou comigo, que era mentira, tá? Me mandou até com paracetamol para casa. E eu mal conseguindo respirar, porque eu não conseguia inflar meu pulmão. Quando eu cheguei no pneumo, ele falou que isso se chama trauma por estresse, de movimentos repetidos. E ele até comentou sobre os esportistas, que quando eles treinam muito, treinam movimentos repetidos, isso acontece. E como eu estava tossindo e estava forçando muito aquele movimento, com muita pressão, então era um trauma de estresse. Então, assim, não é porque você tem a aptidão e você está treinando que você também não vai ter os seus desafios pela frente, né? Então, era mais para complementar o que vocês já disseram, que eu concordo sim com isso. Não li o livro, mas levantando o ponto, a minha opinião é essa, que sim, sempre vai ter o esforço, e às vezes quem tem o dom se esforça muito mais, porque se ele quer alcançar aquela previsão, o esforço vai ser triplicado, quadruplicado até, e nunca vai ter, né? Esse que é o pior, nunca você vai ter o perfeito, mas sim, você vai trabalhar sempre para isso, né? E existe também aqueles dons que... Pode falar. Não, desculpa te cortar, que é importante isso que você está trazendo, como você não leu ainda ele inteiro, vale trazer essa observação. A questão do perfeccionismo, ela entra no mindset fixo. Porque se você acredita que tem alguma coisa perfeita, quer dizer que não tem melhora, que não tem desenvolvimento em cima daquilo. E o perfeccionismo é um mito, né? Porque é óbvio que sempre tem como você melhorar e aprimorar. Essa é a realidade. Então, é bem o que você está colocando, não é que busca sempre pelo perfeito, busca sempre pela melhor versão, busca sempre pelo melhor ajuste, busca sempre por um melhor resultado. Cuidado com a fala de buscar sempre a perfeição, porque por mais que você já tenha a crença quebrada, conscientemente você ainda fala muito da perfeição. Ah, sim. Muda, faz muda, sentido. muda a fala para te ajudar no desenvolvimento, entende? Porque no fundo você sabe que não existe. Então por que você vai falar assim? Ah, a gente busca a perfeição apesar de que ela não existe? Por que tá falando que busca? Já muda, entendeu? Porque acho que é o que a gente ouve, né, no É nosso crença, ambiente, e aí vai costume. criando essas crenças limitantes. Mas ainda falando sobre o dom, também nem sempre porque você tem um dom, você não vai ter o esforço, porque às vezes você precisa desenvolver essa técnica para esse dom. Eu estou passando por um processo
desse tipo, que me falaram que eu tinha um dom e eu tô assim, tá, e o que eu faço com ele? Porque eu não sei o que fazer. Então, Isso. esse esforço para eu aprender o que eu posso fazer está consumindo a minha energia absurdamente, porque, tipo, tá, eu tenho dom e eu não sei o que fazer com ele. Então, também demanda muito esforço e vai demandar mais ainda quando eu decidir como eu vou aplicar ele. Então, assim, É isso, não é sim, nem sobre sugar a energia, é sobre o mindset de desenvolvimento. Então, as pessoas falam para mim: ah, você leva jeito para jogar vôlei. Ah, tá bom, então vou lá jogar. Daí é só a ladeira abaixo de você ter que se desenvolver, de ter que encarar a inabilidade, de ter que trabalhar a mentalidade. Para todas as áreas da vida é assim. É isso. Esse é o mindset do crescimento. Outro tópico que eu anotei aqui para a gente falar, a questão de riscos, né? De fugir dos riscos. Só assumindo riscos que a gente consegue desenvolver o nosso talento. Se a gente não assume risco, a gente não desenvolve. Então, qual que é a lógica, né, do mindset fixo? Tipo, se eu não tentar, eu não tenho nada a perder. Quem já falou isso uma vez? Confessem. Para de fingir que nunca tiveram mindset fixo. Aqui não julgamos, aqui valorizamos o desenvolvimento. Eu era dessas. Eu falava assim, Ou a gente, gente melhor... usa a ferramenta de tomada de decisão com a coach, né? Hoje sim, entendeu? Só que lá atrás era assim, né? Ah, não, vou arriscar para quê? No O não esporte, eu já tenho. agora a gente mudou. Ah, o não eu já tenho, vou para cima, vou correr risco. Porque, ó, líder, autoliderança, protagonismo, autorresponsabilidade, não existe em gente meia boca, em gente que quer ficar no quentinho. Não existe. Você quer ficar no quentinho, no confortável, você vai ter uma vida medíocre, que é a vida na média. No quentinho, no confortável. Agora, você quer mais? Porque tá tudo bem também se não quiser. Só que eu duvido que tenha alguém numa sala às 8 horas da noite falando sobre um livro chamado Mindset que não queira mais da vida. Então eu concluo minha crença fortalecedora que eu estou com pessoas que querem mais da vida, que despertaram a ambição. Sim ou não? A partir desse momento, cara, se você ficar buscando, não vou correr risco, não vou investir, não vou dar esse passo, não vou encarar isso agora, por quê? Entende? Então, toda hora que vocês derem para trás numa decisão, sem analisar corretamente o risco, retorno daquele investimento, com fato, se questionem porque vocês estão fugindo do risco. E prosperar com desafios e calibrando a dificuldade ao longo do tempo é o que faz o mindset de desenvolvimento. Faz sentido? Esse é o tópico de riscos aí. Alguém quer assumir o risco aí? Falar alguma coisa sobre esse tópico? Gente, o risco ele é muito ligado com a coragem, tá? É muito ligado com a coragem. Quando você assume um risco, é a questão de ter a coragem. Então, sei lá, você ter a coragem de ir lá e fazer uma palestra, ter a coragem de ir lá e falar um não para alguém, ter a coragem de ter uma conversa difícil, ter a coragem de pegar a sua planilha financeira e encarar o rombo que está no financeiro da tua vida. Isso é assumir o risco, de você olhar para aquilo para resolver. Certo? eu Vou acho passando. que eu tenho Pode um falar. mind fixo aí, nesse ponto, total, porque eu não gosto de assumir riscos justamente por N coisas que já foram ditas, né? Acho que mais essa questão do julgamento, de não ser aceita e não ter com quem dividir esse risco. Então, para mim, talvez um mindset Mindset fixo, fixo. porque Precisa se questionar. quando eu fico tendo que tomar uma decisão, eu passo mal, rumino aquilo e fico, até eu não ver todas as condições de certeza das possibilidades dos sis possíveis,
Eu não consigo me decidir. Você Então. nunca vai ter o sim. Então, esse medo, essa insegurança, o risco, ele não me traz boas decisões, porque eu fico me consumindo demais Mas nesse está raciocínio. faltando a habilidade e a competência de analisar riscos. Enquanto você ficar com a crença que eu preciso ter todas as respostas, eu preciso ter todas as certezas, eu preciso ver todos os sis, enquanto você ficar se repetindo isso, você não vai entrar na real solução, que é, deixa eu analisar os riscos e tomar uma decisão de um lado ou de outro. Por quê? O maior problema das crenças, gente, é que quando a gente fica repetindo aquilo, a gente tapa a possibilidade da solução. Porque inconscientemente a gente se esconde atrás daquela crença. Então, esse é o maior problema universal de uma crença. Então, se você tem a crença assim, eu preciso encontrar todos os cis. E quando você estiver atrás disso, você não vai pensar numa outra solução para sair disso. Agora, vamos supor que você pega isso aí, joga fora, limpa a lente e fala assim, eu não preciso encontrar todos os cis. Eu preciso analisar os riscos e ver até que ponto eu estou disposta a correr o risco, até que ponto não faz sentido esse risco. E aí eu vou tomar uma decisão do sim ou do não. Ficar em cima do muro tá ferrado. Tá ferrado. Precisa tomar uma decisão do sim ou do não. Não tem certo e não tem errado. E não é uma camisa de força. E você não vai tomar uma decisão e você vai ficar com aquilo pro resto da sua vida. Não. Para tudo tem jeito, menos para a morte. Você toma uma decisão, se depois você precisar reajustar a rota, ou se não for a melhor decisão que você tomou, o que você vai fazer? Tirar aprendizado, ver como é que você poderia fazer melhor da próxima vez. Quem tem este pensamento não tem medo de correr risco. Porque sabe que o que de pior pode acontecer é ele sair mais inteligente com o que ele aprendeu daquilo. Meu perfil já dizia que eu era resistente a mudanças e faz todo sentido com razão, mas porque você... tem que mudar o comportamento, Mas né? A você, como mentalidade. minha cliente, você sabe Não, o que eu falo. já Você, estou como minha mudando, cliente, você olha sabe o aí. que eu falo. Tem perfil que é mais resistente à mudança. Tem. Estabilidade mais alta, mais inflexível. O que eu falo na devolutiva sempre? Isso não quer dizer que você pode não melhorar. aceita mudanças. Isso não quer dizer que você não é adaptável. Quer dizer que você precisa criar um ritmo no seu ambiente para conseguir fazer as mudanças e ser adaptável. O seu ritmo só é diferente do meu, porque somos diferentes, cada um tem uma digital. É só isso. Entende? Esse é o mindset. Próximo tópico que eu separei aqui, ó. Elogios. Esse daqui foi meu maior insight. Da primeira, da segunda e da terceira vez que eu li esse livro, cara. Quando ele fala assim, né? O perigo de elogiar. Alguém tem algum comentário sobre isso? Que leu, que se lembra? Então, eu vou falar no meu filho, né? A gente costuma elogiar tanto, né? Porque é mãe coruja e gosta de mimar, enfim. Isso é involuntário. Mas depois que eu comecei a ler, eu falei, nossa, eu preciso rever meus Preciso elogios em rever relação esse ao meu negócio, filho. hein? Mas, assim, tem todo sentido e eu acho que ela deu, que no livro, né, há exemplos maravilhosos da professora com relação aos alunos, né, como essa professora é sábia e tem um mindset de crescimento, né, enraizado. Porque é uma escola pública, a gente sabe que já ser professor é difícil, né, é uma tarefa heróica, mas ela, com toda a paciência, resiliência, todos os, né, as qualidades emocionais aí, não desistiu dos alunos e passou essa lição de vida, né, tanto para eles quanto para ela mesma, né, porque eu acho que a pessoa se sente, como serviço voluntário, né, a gente se sente bem com isso, com essa troca. Eu já fiz e é emocionante, né, você poder contribuir para a alegria das pessoas, né. E aí, no caso, a educação, que é um dos maiores tesouros da vida.
Então, eu aprendi muito com essa professora, tudo que ela fez no livro, e com os pais também. Como os pais agem de forma equivocada, né? E no Com os maior filhos. amor do mundo. Exato, exato. É que a gente expressa o amor, acho que de uma forma que diferente, né? Eu acho que devia ser na forma de corrigir, no bom sentido, de orientar, e não de levantar sempre a bola, sendo que, né, a gente tem que sempre orientar e não, né, levantar a bola. Mas com relação ao elogio profissional, assim, durante a maior parte da minha carreira, eu senti muita falta do elogio. Assim, e não é assim para levantar a bola, não. É um obrigado, sabe? Um Não, eu te agradecimento. entendo. A gente Não é busca o nem um elogio, é um reconhecimento. agradecimento. Uhum. Então, eu analisando, né, toda essa trajetória, eu acho que isso é uma coisa que o colaborador merece receber, né? Um agradecimento por um bom trabalho, um projeto executado, enfim, acho que são palavras que motivam. Não sei bem se é um elogio, mas um agradecimento, Acho que pequeno reconhecimento, né? você trouxe um Esse ponto daí, da esse daí, educação, pode falar, sim. um ponto da educação, isso chama-se reforço positivo, né? Que é bem diferente, né? O quanto você, seja para o colaborador na vida do filho, né, na sociedade, no seu ambiente de trabalho, é diferente, né? Quando você faz esse reforço positivo, ó, continua, tá indo bem, né? Foi isso que a gente combinou, tá tudo certo. E quando você faz um mero elogio vazio, né? Sem muito fundamento. Então, acho que essa é a grande diferença. Até porque o colaborador percebe, o filho percebe, né? A família percebe quando você está fazendo só para cumprir tabela e não trazer de fato Exatamente. Você falou tudo, cumprir tabela. a Eu acho que referência do que aquilo contribui para o desenvolvimento. Então, acho que o reforço positivo isso. nesse caso é muito mais relevante do que um elogio Sim. vazio. É um feedback, né, assertivo. O que eu anotei é que ele fala, foi assim, ó, elogiar o processo vinculado ao progresso, não apenas ao resultado. Exato. Então, você elogia o progresso da pessoa, tipo, parabéns, você está aqui se desenvolvendo, colocando a cara a tapa, falando suas crenças, continua. Do que eu chegar e falar assim, nossa, Mi, boa, você teve uma boa participação no Clube do Livro. Tipo, tá, beleza, mas E? e o esforço? O Exato. esforço que ela teve, a Qual foi a vulnerabilidade, contribuição, né? entende? Então, que nem meu marido esses dias falou assim, você tem a genética boa para pegar músculo. Aí eu falei assim, olha, eu não sei de genética, eu sei que faz 1 ano e 10 dias que eu tô fazendo academia todos os dias. Mas a genética deve ajudar. Aí ele eu não sei. Quando a gente é adulto, o Não elogio, menospreza meu esforço. sem o processo vinculado ao progresso, até te irrita. Para a criança, causa aquela sensação de, eu sou incrível. E aí, qual que é o problema? É o perigo de você elogiar a inteligência, que aí você cria a aversão aos desafios. Então a criança fala assim, nossa, é besta, né? Essa parte do livro, assim, eu fiquei besta. Eu falei, cara, você fala assim, nossa, como você é inteligente. Aí a criança tá lá, nossa, se eu não fizer, se eu não for inteligente, ferrou. A gente cria o processo contrário na cabeça da criança. Então, essa questão da crítica construtiva, né, de trazer o que a Cíntia falou, o reforço positivo, de ir reforçando, é muito mais válido. Esse foi um insight importante, não sei se vocês concordam também. A questão do castigo também que ela fala, né, de deixar de castigo. Ela traz algumas coisas na parte para crianças que eu nem coloquei separado como criança nas minhas anotações, porque para mim é para adultos. É igual. Afinal, metade aqui, E metade essa não. criança vai chegar no mundo Não vem. adulto, né, gente? Exato. 90% aqui é meu cliente, sabe da criança emocional, sabe da nossa criança interior, não sabe? Haja Sim, terapia.
somos crianças emocionais. Então, né? E o que a Fê falou, a gente gosta de um obrigado, de um elogio. Isso é muito atrelado a um dos motivadores do ser humano, Fê, que é o motivador político. E ele é muito bom por buscar esse reconhecimento, porque você faz buscando, né? Você quer ser visto, você quer ser reconhecido, mas você sempre precisa ter um ponto de atenção do quanto você busca o reconhecimento externo. O quanto você espera por esse obrigado. Precisamos nos desenvolver para que nós mesmos falamos obrigado para a gente e a gente se admire. Não precisa buscar o fora. E aí, dentro do movimento sistêmico, que eu trabalho e tudo mais, quando a gente está buscando muito fora, é muito a busca por pai e mãe. Mas não vou entrar no detalhe do detalhe, que quem já me conhece sabe que aí vai virar um outro Paranauê aqui. Mas é E é questão tão de. doido isso, né? Que eu lembro de um resultado show, não sei o que foi que a Anitta fez. E ela falou: eu quero agradecer a mim mesma. E isso virou uma repercussão assim, nossa, Nós somos que criados absurdo. assim. Ela, cara, não é ela, o esforço é dela, foi ela que fez para chegar, ela tá certíssima. De se parabenizar, de se reconhecer, do que ficar esperando que alguém reconheça o que ela fez. Mas foi nossa, virou um alvoroço na internet. Nossa, você viu como ela se reconhecendo, ela se dando parabéns, tá certa. Tem que dar mesmo. Pois é. Na nossa sociedade, você se valorizar, você contar suas vitórias, você dizer que você é boa em algo, é arrogante, você é metida. Por isso que a ambiência diz muito também que você ama. Né? Então, a gente precisa se limpar dessas crenças, desses julgamentos, porque senão a gente se coloca para baixo. Porque, sabe assim, quando alguém te dá um presente, você fala, não precisava? Precisava sim, obrigada. Alguém te elogia, nossa, que vestido bonito. Ah, eu comprei baratinho. Não interessa. Quem se identifica? Vamos ser sincera. Quantas vezes? Ah, não precisava se incomodar. Não precisava se incomodar. Não, gente. Qual que é o problema da gente se valorizar? Da gente falar, ó, obrigado por ter lembrado de mim, obrigado pela lembrança, obrigado pelo elogio. Nossa, isso foi um sufoco para mim, tá? Até hoje, quando as pessoas elogiam, não é natural, mas eu me seguro, eu já percebo e eu me seguro, eu falo, obrigada. E fico quieta, eu aceito. E não é tão fácil. E isso ajuda no seu mindset. Porque a gente está falando que o mindset é de desenvolvimento, é de aperfeiçoamento, mas aí você é a primeira a não reconhecer e você se desenvolve e você treina. Então, assim, eu sei o quanto eu treinei. Quando eu jogo bem, eu falo, nossa, eu joguei bem nesse jogo, eu me esforcei, eu joguei bem. Azar de quem achar que eu tô metida. Se eu não falar, quem que vai falar? Se eu não souber reconhecer, quem vai reconhecer? Porque gente, para te colocar para baixo, para te criticar, o mundo tá cheio. Vai ficar dando pitaco na sua vida, né? Essa é a verdade. Fala, Fê. Não, você realmente buscar a validação do outro, só que eu acho que é um feedback, sabe? Eu sempre fui carente disso, de um feedback assertivo. De um Que nem feedback você mais falou, não pode ser construtivo. algo vazio, tem que ser algo Uhum. construtivo. Então, para eu ter conhecimento também, se eu estava no caminho certo, entendeu? Eu vou te falar o que eu falo para minhas clientes. Eu falo, se a sua gestora não dá o feedback, você tem duas saídas. Pedir pelo feedback ou fazer o seu próprio plano de desenvolvimento. Uhum. Como? Aí tem várias formas. Aí eu vou ajudando elas. Mas são essas duas saídas. Porque como você falou feedback para cumprir a tabela, Isso aí tem. Toda então, empresa isso tem. o RH A faz, cada entendeu? 6 meses tem o plano de... Aham. Exato, tem o plano de desenvolvimento lá e eles têm que dar o feedback, tem o prazo, né? Cada etapa do ciclo, enfim. Então, existe essa diferença de você cumprir tabela e de Uhum. você realmente fazer algo humanizado, né? Exato. Por Então, exemplo, teve cliente minha que até me mandou o formulário do feedback. Gente, esse dia foi foda.
Uma cliente minha de uma empresa que eu trabalhei há 1000 anos atrás. Ela me mandou o formulário, eu falei assim, amiga, se eu te contar que fui eu que fiz metade dessas perguntas, você acredita? Que eu trabalhei no RH, né? Ela, ai, que legal, parabéns. Eu falei, não, isso é triste. Faz mais de 10 anos que eu saí dessa empresa, essas perguntas tinham que ter atualizado. Isso daí tinha que ter melhorado muito, mas muito. E eram perguntas, assim, ó, a resposta dos gestores, que ela me mandou, né, a resposta, muito subjetivas. Então, o que eu falo para minhas clientes? Se você não está numa empresa que realmente faz um plano de desenvolvimento de verdade, com competência, com indicadores, com acompanhamento, você faz o seu. Vai buscar ajuda, vai buscar acompanhamento e faz o seu. Porque não é para aquela empresa, é para a sua vida, é para qualquer outra empresa. Então você precisa fazer o seu. E lá, a Cíntia sabe, né? Eu tô com uma cliente que ela vai lá na Cíntia pedir feedback. Por quê? Porque eu estou incentivando a pessoa, vai lá na sua gestora e vai lá pedir feedback, vai lá se desenvolver, vai lá cobrar, vai lá estruturar seu plano de desenvolvimento, mas não vai assim, ai, faz meu plano. Não, ó, eu fiz meu plano, eu vi essas competências, eu vi esse plano para desenvolver essas competências. O que você acha? Faz sentido ou não faz? E eu acho que até Protagonismo. um ponto importante, né, Ivy? Muitas vezes também a gente vai para uma sessão dessa de feedback, isso foi um aprendizado ao longo do tempo, tá, Fernanda? Porque você vai para uma sessão dessa esperando o gestor ou descarregar um caminhão de coisas que ele também acha que é o momento de lavação de roupa suja, né? Que ele chega aqui e fala. Ou você não se prepara para este momento. Infelizmente, cara, sim, eu estou no mercado há 30 anos, tem muito gestor que acha que esse momento é o momento de você acabar com o colaborador, sabe? De ter funcionário que mudou de gestão, veio para minha gestão e na hora de fazer o feedback com ele está assim, suando, os 2 braços pizza. E aí eu falei, como que você tá? Como é que foi sua semana? Não sei o quê. E aí, ao final, né, Falei, o que você achou que ia ser isso aqui? Pelo amor de Deus, me fala. Para você estar nesse estado, que eu tenho certeza que você não dormiu à noite, seu final de semana foi péssimo. E aí vai do gestor. Comecei a marcar com ele, tipo, na sexta, não mais na segunda. Para não deixar a criança ansiosa. Para não deixar ele ansioso. Né? E quando a gente se prepara também com as perguntas, né? Você já sabe que vai vir, você já conhece o gestor, você sabe como que ele vai conduzir aquilo ali. Quando você se prepara também com perguntas que ele não espera ouvir, não, porque falta um pouco de maturidade. O que é maturidade? Me traz aqui um pouco disso. O que é maturidade? Que orgulho dessa Cíntia. Acho que é importante especifica. Você fazer as perguntas. Quando você acho que isso é traz fundamental. isso, você coloca a pessoa também numa situação que ela já sabe que no próximo, no primeiro ela vai estar até uma desconversada, mas dali 6 meses, quando ela tiver que voltar com você, aí ela vai, bom, para esse aqui eu preciso ir um pouco mais preparado, porque o bicho vai pegar. Você vai começando a desenvolver um time mais autogerenciável, um time que pensa. Mas, pô, a Cíntia é uma gestora que eu conheço que se desenvolve para um caramba. Quantas não? E aí chega com o time e faz o que você está passando, Fê. A pessoa não dá feedback ou dá um coiceback muito mal feito. A Neide, acho que é dessa área também, pode falar um pouco mais, não sei. Mas assim, a verdade seja dita. Então, muito precário, perto do que precisava estar. Inclusive, no livro tem a parte lá de liderança, que dá vontade de, né, mandar para todos os líderes lerem um pouquinho aquilo ali. Fala, Neide. Essa parte aí de gestão é muito sério, porque o colaborador ele quer ser ouvido e ele quer falar. Independente do que, eu falo muito com os meus gestores, você pode falar o que precisa ser dito, mas a forma como você aborda a pessoa faz toda a diferença. E hoje, na empresa onde que eu estou, os meus problemas são a liderança. Essa liderança antiga que pensa há 30 anos atrás,
uma avaliação, eu estou nessa empresa há 3 anos, tinha uma avaliação há mais de 20 anos. Eu Nossa, falei, gente. joga fora, é melhor nem fazer. Vou reciclar. E são detalhes, sabe? O momento que você dedica para a pessoa. Tinha gestor que fazia ali no corredor rápido, eu tenho 5 minutos. Então, assim, Nossa, quando o colaborador não permanece, quando a gente vai a fundo a entender, vai na liderança, gente. Dali você tira muitas coisas que são ok, claro, né? E muitos que você fala, cara, para você ser gestor, você vai ter que aprender agora, porque você nunca foi gestor. Você foi aquele que tem autoridade e manda, só isso. Isso não é gerir pessoas, né? Fazer a gestão de pessoas, exatamente. E no livro traz essa questão de liderança, né, do líder conseguir ter de desenvolver esse mindset de crescimento na equipe, mais do que ele só ter. E aí tem alguns outros pontos também aqui, que a gente está nos nossos minutos finais, mas que eu acho que é interessante trazer também da parte de relações, né? De relação com o parceiro, de relação até interpessoal mesmo. Eu até anotei aqui, né? Esperar a mágica versus construir um relacionamento com esforço. Então, muitas vezes, dentro do relacionamento, a gente fala assim, não encaixou, não era para ser, não é do jeito que eu esperava. Quando é para ser, quando é o amor da vida, encaixa e vai que vai. Não é bem assim. O amor, né, o relacionamento amoroso, ele também exige que você tenha um mindset de crescimento, no sentido de ter esforço de ambos os lados. Então, se a gente for pegar esse do relacionamento, o do líder, o dos elogios, o da criança, das empresas, qual que é a mensagem de uma forma geral? O esforço faz parte, aprender faz parte, o processo faz parte. E o que eu trago como uma mensagem final e geral para todas vocês? De novo, honrando a minha mentora, que a primeira vez que eu ouvi foi com ela, e isso é uma frase que eu levo para o resto da vida. O terreno infértil não dá para você plantar nada. O que eu quero dizer com isso? A gente tem um monte de crença e um monte de forma de pensar em todas essas áreas em relação ao nosso mindset. Se a gente não limpar a lente, se a gente não começar a se questionar de novas formas e não limpar o nosso terreno, não tem como florescer os aprendizados que esse livro traz. Por que eu não sei, não faço ideia quantas pessoas a gente está lá alguém sabe quantas pessoas tem no nosso clube ali no grupo, quer ver? Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. O Clube do Livro. 71 membros. A gente está com 71 membros no Clube do Livro. A gente está numa sala com, tirando eu, 10 pessoas. Por que vocês acham isso? Porque as pessoas não desenvolvem essa questão de saber que é um processo, que a caminhada faz parte, e que eu preciso me colocar no desconforto de ser questionada. Então, por exemplo, a Michelle se coloca no desconforto de trazer as crenças dela, e eu fiquei batendo crença dela aqui. Mas tenho certeza que já ajuda ela a pensar 1% diferente a partir de amanhã. A Neide trouxe 2 dúvidas que eu já tenho certeza que vem 1% diferente. Quem está só ouvindo, eu tenho certeza que alguma coisa ouve e já pensa 1% diferente. Ive, mas as pessoas têm compromisso, né? Gente, eu sei. Vamos dizer que de 70, 10, 20 tenham, mesmo assim. Qual que é a questão? O quanto você prioriza fazer alguma coisa diferente para ter resultado diferente e limpar o seu terreno. E eu vejo pessoas aqui que eu sei que são incríveis e que já estão no processo de desenvolvimento e estão aqui.
Então, isso dita muito sobre o que ele coloca no final, né? Como desenvolver, de fato, o mindset. É um processo. É um processo. E por que que eu decidi fazer o bônus lá para vocês, que eu vou passar para vocês? Eu tirei um print aqui de quem está presente. Eu não vou compartilhar no grupo para todo mundo. Vai ser um presente por merecer, porque vocês entraram aqui. Porque eu valorizo o esforço, certo? Então, eu vou mandar para vocês no individual. Se eu esquecer de alguém que não está aqui no print ou que eu me perdi, me cobra no individual. Todo mundo aqui tem meu telefone, tá bom? Manda mensagem para mim que eu mando para vocês. O que que eu coloquei lá? Para vocês conseguirem pensar em cada uma das áreas e ver os exemplos que tem lá e dar essa virada de chave. Falar, opa, aqui ó, eu penso assim, nessa área. Já vou mudar. Que é o que ela fala no livro. Só de você saber que existe um mindset de crescimento, você já desenvolveu, tá de parabéns. Então, é sobre isso. Então, o meu final aqui, o meu maior insight do livro é da parte de elogio, sem a menor dúvida, e que é um processo. Curtam a caminhada, porque ela faz parte de vocês irem desenvolvendo aos poucos o mindset e se questionando aos poucos de cada uma das áreas. E aí eu queria ouvir de vocês as mensagens finais para a gente fechar. Quem quer trazer aí principal insight? Como que foi o Eu primeiro coloquei encontro? aqui, eu marquei várias páginas, né, com mensagens que eu achei relevantes sobre cada ponto. Mas falando sobre relacionamento, eu vou ler o trecho que eu achei super importante, né, para refletir também. Um relacionamento sem esforço estará condenado ao fracasso e não será um bom relacionamento. É preciso se esforçar para se comunicar de maneira adequada e para descobrir e resolver esperanças e crenças conflitantes. Isso não significa, essa é a melhor, que seja impossível viver feliz para sempre, mas provavelmente que se esforçam felizes para sempre. Eu amei isso. Nossa, perfeito. É verdade. Eu lembro que quando eu li essa frase, eu falei, nossa, não é felizes para sempre, é se esforçando para sempre. É que nem aquela frase, não são os opostos que se atraem, são os dispostos que se atraem. É demais. Perfeito. Ótima Amei colocação, isso. Fê. Eu acho que a mensagem final, assim, que eu parei e falei, não, vou mudar as minhas frases. É isso. Eu acho que a partir do próximo encontro eu vou colocar 2 horas para a gente poder debater mais. Boa. 1h30 ficou pouco. Assim, se todo mundo fala que você quer trazer, não é verdade? E aquela coisa, né? Não é eu sou feliz, eu estou, né? Não é, Eu você estou. não é, você está. Exatamente. É assim como Então, quando você está triste, quando você está para cima, exatamente. quando você está para baixo. É. Muito bem. E assim, finalizando, obrigada, Ivy, e a todas as meninas aqui que a gente pôde trocar. Para mim, isso é super rico, né? Compartilhar experiências, compartilhar livros, então, e ainda compartilharia a Netflix, que eu adoro Netflix, fico assistindo séries e séries. A gente pode fazer de filme também, viu? Não é uma má ideia, A gente não. pode falar de relacionamento, pode falar de atletas de alto rendimento, documentários, várias coisas. Sim, concordo. Adorei. E obrigada, e adorei esse encontro, e vamos para o próximo. Vou passar as agendas, os livros lá Isso. no grupo dos próximos, tá? Tá Pra bom, quero ler outro gente livro. combinar. Bora, já tem. Eu fiz uma listinha dos 6 primeiros lá. Vou passar de novo no grupo, Tá com as bom. datas e tudo mais. Obrigada, Combinado? viu? Obrigada a você. Sempre do dia 1 lá, super ativa no grupo. Falei, bom, já Sim. tenho garantida a pessoa que vai estar lá comigo. Estou super feliz de ver mais Bom, pessoas aqui. eu acredito em energias, em conexão, e eu acho que a gente teve isso. E é só Exato. começo. É só o começo. É só o começo. Vamos embora. É a página 1, né, do livro. A página 1. É a página 1. É isso aí. Fala, Neide. Eu também quero agradecer todo o encontro, toda a proposta que a Ivy traz. É sempre muito bom. Hoje, aqui nesse grupo, eu conheço a Michelle, né, Michelle? E o interessante é que são pessoas de momentos de vida diferentes, ramos diferentes. E Vocês podem fazer um network entre vocês, viu? Bacana. Fica a dica, né, Vivi? Fica a dica. Fica a dica. Mas
sempre proveitoso, é sempre muito bom. E a hora voa, já são 20h30, a gente ficaria aqui mais. Não, e hoje eu não vou, eu só não vou passar do horário porque eu tenho jogo, porque senão a gente ficava até às 9. Mas pode ter certeza. Isso mesmo, mas é agradecer mesmo. Não, foi um prazer enorme, Neide. Muito obrigada pela sua presença também. Quem mais para finalizar? Vou deixar um recadinho. Eu tenho ouvido uma frase em alguns momentos de treinamento, alguma coisa, que fala que as competências que não nos trouxeram até aqui não são suficientes para nos levar adiante, né? Eu tenho usado isso muito com o meu time, porque às vezes a gente chega no lugar e fala, pô, já fiz tudo, né? Cheguei até aqui, já Eu ocupei falo essa isso cadeira, direto. né? E eu acho que isso é bem importante para a gente ter clareza do quanto a gente precisa desenvolver, e cada hora é uma coisa nova. Geração Z, né? Gen Z está chegando aí no mercado de trabalho, socorro, Jesus. como é que a gente lida? Não são extraterrestres, né? Foram nós que criamos, né? Então, temos que lidar com eles, e como é que a gente lida com essa nova realidade? Se a gente ficar, mas no meu tempo, porque quando eu estava na sua idade, mas... Então, assim, foi, né? E eu acho que esse é o mindset de crescimento, né? Quando você vai enxergando as mudanças e se enquadrando, lógico que é importante tudo que você viveu e aprendeu, faz parte da sua história, mas como que a gente Não é o adapta que vai isso, te levar. Nossa, né? Como é isso que a foi gente perfeito. complementa, né? É que nem quando eu falo assim, as pessoas, como é que é? As pessoas mais desistem do que fracassam, porque Uhum, elas não fazem por tempo suficiente. exato. Porque sempre que começa a ficar difícil, elas falam, isso não é para mim. O livro de Mindset vem para dizer totalmente o contrário. Quando está ficando difícil, é que é para você se desenvolver. Então, as pessoas mais desistem do que fracassam, essa é a verdade. Elas não fazem por tempo suficiente, não encaram o desafio do desenvolvimento. Uma ótima colocação, Cíntia. Perfeito. Mais alguém? Colocação para Eu finalizar? vou agradecer aqui também, a Ive, pelo convite. Eu já estava me sabotando desde o início. Quem nunca? Quem nunca? Porque eu falei, eu não vou conseguir. Esse mês a gente teve um desafio aí no outro grupo que eu tô, né, de mentoria. Então, assim, foram 30 dias muito cansativos, porque muito trabalho que eu tive que me esforçar, que eu já estou me expondo, né? Eu já estou ali lutando Já contra tá pegando a esquema. as crenças limitantes ali. E eu falei, puxa, mas isso acho que eu vou dar conta. Ela falou, não, tem bastante tempo, e realmente tinha. Ela já começou. A primeira coisa que ela falou, Ive, mas é muita coisa. Eu falei, olha, 10 páginas por dia. Se você não lê, Exato. entra do mesmo jeito, porque vai te ajudar a conhecer muita coisa. Para de se E não é sabotar. que eu não li nada, eu li o início, sim. Inclusive, nessa última Eu vou me semana... arrumando aqui, tá, gente? Não, Pode ir falando, eu vou me arrumando pro jogo. E eu falei, não, aos poucos eu vou conseguir, porque eu leio rápido, mas o cansaço batia muito, então eu li às vezes uma página e meia e já capotava. Não consegui realmente ser mais assídua, mesmo com um pouquinho por dia. Pera, eu sou a Mas eu me prova viva, tá? interessei. Continua. Eu realmente, eu dormia lendo. Não tem outra forma de parar de dormir lendo, a não ser continuar, e você manda no seu cérebro. Pera, eu Mas vou por ler. causa de E dormir eu fui muito pro tarde, Kindle, o Kindle me ajudou, tá? O Kindle me claro, ajudou sim, mais do que o papel. Eu achava que eu era a de papel, a querer ler no papel. Eu ficava repetindo isso para Deus e o mundo. Aí comprei o Kindle, passei a ler muito mais, tá? Mas isso é muito de cada um, né? Mas você pode testar. mas é mais fácil também, né, para carregar e tal. É. Mas eu acho que o insight que ficou aqui, né, dessa proposta desse tema do livro é que, não sei se eu estou errada, mas o pouco que eu li, ele já começa a falar, acho que é das crenças mesmo, que te limitam e que te impedem de ir para esse próximo caminho, né? Então, para o próximo passo, que faz a gente travar, às vezes, de desistir, se sabotar, enfim. Então, é ir criando, ele vai ajudar a criar essas barreiras, né? Essas crenças que te limitam, e vai te proporcionar
perspectivas de tudo para você alcançar os seus objetivos. Acho que fica mais esse insight aí para mim com tudo que foi dito e o Você não pouco está que eu errada, porque todos os exemplos que ele traz no livro, a todo momento, é a forma de pensar versus a forma de pensar de desenvolvimento. O que é a forma de pensar? Crença. sim. E a forma foi de o que eu pensar consegui. do mindset fixo são as crenças que estão te limitando, te travando. Que ele fala que é o que gera o seu comportamento e vai te gerando como pessoa, né, a sua forma, o seu ambiente. E aí, como você pode ter os mindset de crescimento, que é você virar essa chave de todas Exatamente. esses mindset fixos, né, que seriam as crenças aí limitantes, vamos dar esse nome, assim. Exato. Não vamos dar este nome, é este nome. Então é isso. Ou a gente pode fazer um encontro parte 2 ainda desse livro para trazer o monte de crença. A gente pode ir colocando lá no grupo também com o bônus que eu vou dar para vocês. Vamos, não tem problema que vamos ler outro livro. A gente vai continuando, vai desenvolvendo e vai trazendo os exemplos lá, porque é desenvolvimento contínuo, né? E aí a O gente vai segundo falando. começa quando? Isso, amanhã mesmo? Amanhã a gente já começa a ler. Se eu não me engano, tá para o dia 22 de dezembro o encontro. Enfim, Ainda não é tá bom. Natal, ainda rola. Combinado? Eu vou passar no grupo, a gente faz a enquete, ver se rola mesmo, mas eu não postergaria, porque 22 de dezembro é dia ainda, né? Segundona, a gente faz, se No despede, happy Feliz hour, Natal, happy é hour isso. de Natal. Finaliza com happy hour, eu topo. Eu acho que Já podia li ser esse numa livro, mesa aí. A Coragem da Imperfeição, de Brené Brown. Muito bom. Já leu? Aí vai. Aí, já li. É o próximo? Agora eu não sei de cabeça se ele é o Mas eu já próximo. Tem li, eu o vou ter. do hábito também. Posso ver depois? Para não me Sim. atrasar muito? Eu vou Esse do passar hábito estava na minha lista também. Acho que é tem mudança de dois hábito. do hábito, só que eles são diferentes, eles são complementares. Mas eu vou passar a listinha para vocês. Tá bom. Combinado? Sim. Gente, foi um prazer. Gratidão enorme pela confiança no projeto, por participarem. Os próximos a gente fica mais tempo. Combinado? Combinado. Bom jogo. Obrigada. Bom Beijo. jogo. Daqui a pouco a gente vai no Tchau. Instagram dela. Eu vou postar lá. Vou postar. Nos stories, real time. Eu vou postar e vou falar para a galera que estava no clube. Boa, boa. Agora, se eu perder, paciência, gente. Vocês vão ter que ir lá. Faz parte. O importante é competir. Faz os ajustes e vai embora para o próximo, né? Beijo. Tchau. Beijo, Até mais, gente. tchau. Tchau.